Livro de Mateus, capítulo 28, 19 e 20. Quero abençoar você também que via rede social, pelo YouTube, você que vai acompanhar essa palavra. Eu quero te abençoar também aqui nesse dia, nessa semana, que essa palavra seja poderosa para o teu coração, para a tua família, para a tua igreja, para o teu ministério, no nome de Jesus, amém? Seja bem-vindo também junto com a gente, participando desse culto aqui. Diz assim: portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho mandado, vírgula, eu gosto disso, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse adendo é uma importância muito grande, porque há um mandamento e há um refrigério pelo cumprimento desse mandamento. Quando nós entendermos que há um chamado de Deus, uma missão de Deus para irmos e fazer discípulo, quando nós entendemos e praticamos isso, a palavra de Deus então traz esse adendo tão maravilhoso. Por causa disso, por causa dessa obediência, por causa desse movimento que eu estou trazendo para vocês, eu estarei convosco até a consumação dos séculos, amém? E eu posso acreditar então, querido, que essa igreja está com Jesus. Eu posso acreditar que cada um de nós estamos com Jesus, com a presença de Jesus no nosso meio, do nosso lado, no nosso dia a dia, porque nós temos trabalhado para cumprir a palavra de Deus, naquilo que Jesus nos deixou então como mandamento. Eu queria que você abrisse também tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, versos 1. Uau! Dr. Lucas escreve então o livro de Atos, e ele está contando aqui para o seu discípulo, de que maneira que ele colheu informações para trazer esse relato. Ele diz: eu fiz o primeiro tratado, eu escrevi algo, eu planejei, eu busquei informação, Teófilo, acerca de tudo que Jesus, quem tem aí na sua Bíblia começou? Aleluia, ele começou, ele não terminou, porque a história está continuando, amém? Ele começou, não só a fazer, mas também a ensinar. Dois braços importantes aqui daquilo que Lucas viu Jesus fazer: ensinar e fazer, até o dia em que foi concebido em cima, depois de ter dado mandamentos. Qual o mandamento que Jesus nos deu? Ide por todo mundo, né? Então Lucas ele está reforçando isso aqui. Ele está dizendo até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com ele, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram dizendo: Senhor, então você vai restaurar o tempo, nesse tempo o reino de Israel? E ele disse: não vos pertence saber os tempos, a estação, o papo aqui é outro, que o Pai estabeleceu para o nosso próprio contato. O que é importante que vocês saibam agora, o tempo, o movimento que eu estou trazendo para vocês é que vocês receberão virtude, vocês receberão poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e então vocês serão testemunhas,
tanto em Jerusalém, onde vocês estão esperando pela promessa, como em toda a Judeia, Samaria e também até os confins da terra. Amém, querido? Até aqui está tudo bem, essa introdução? Jesus dá mandamento, os discípulos já estão aqui no ambiente de receber a missão, de estarem dentro da missão que Jesus tinha dado para eles. Eles estão se preparando. Havia uma necessidade deles serem revestidos pelo poder do Espírito Santo, porque só dá para fazer a obra de Deus revestido pelo poder do Espírito Santo. Não dá para fazer no intelecto, não dá para fazer na carne, não dá para fazer na sabedoria humana, mas é possível fazer quando nós estamos cheios desse Espírito Santo. Por isso Jesus falou: fica no lugar que eu vou ministrar sobre vocês, eu vou selar vocês para essa obra. E os discípulos então ficaram reunidos em Jerusalém, e do alto veio a porção, a presença do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que eles foram cheios com o Espírito, eles estavam reunidos no lugar, o lugar tremeu, houve uma manifestação poderosa da glória de Deus, e a partir desse momento então, eles começam a caminhar e a fazer aquilo que Deus determinou para que eles fizessem. E aí nós vamos ler então, no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, para a gente entender aqui coisas importantes a respeito do nosso dia a dia, do nosso chamado, da nossa missão, aquilo que Deus está preparando, o movimento do Espírito Santo para cada um de nós. Não nos importa querer saber o tempo das coisas. Por que que isso demora? Por que que aquilo não acontece? Por quê? Porque não interessa, querido. O movimento de Deus é nós sabermos o que é que Ele está fazendo agora, o que é que Ele está trazendo para nós agora. Por isso Jesus já deu logo uma cortada e disse para eles: vocês não se impliquem com isso, de ficar sabendo quando será restaurada uma coisa ou outra. O que interessa para vocês é que eu estou preparando um movimento, e vocês serão tocados pelo Espírito Santo, vocês serão cheios pelo Espírito Santo. Então aparece aqui em Atos 4, a primeira oposição à missão que os discípulos entenderam da parte de Deus para fazer. Uma grande oposição. Deixa eu te dizer uma coisa, querido: haverá oposições para a gente operar dentro do nosso chamado. Haverão muitas oposições, na família, na casa, tribulação, emprego, situação financeira, crente, gente, pastor, líder, primo, tio, tia, chefe, gerente, governantes. Várias oposições nós vamos passar. E os discípulos então começam a experimentar a primeira oposição, que eu quero falar um pouco sobre isso nessa manhã, que está aqui no capítulo 4 do Evangelho, do livro de Lucas, de Atos dos Apóstolos. Diz assim no versículo 1: estando eles falando ao povo, falando o quê? Importante isso. Estando eles ainda falando ao povo, falando o quê? Um camarada de aproximadamente 40 anos estava sendo curado. Havia a primeira manifestação do poder de Deus sobre a vida de Pedro e de João, após o derramamento do Espírito Santo. Após a manifestação do Espírito Santo, eles saem andando, eles vão na direção do templo, e na porta do templo havia um homem coxo, impossibilitado de andar. E esse cara, vendo os discípulos, diz: ei, dá uma esmola aí, dá um dinheiro para mim. E os caras estavam desprovidos de grana, graças a Deus, porque se eles tivessem grana, eles teriam colocado na bacinha dele. Já viram isso? A bacinha dele que estava no chão, talvez eles tivessem colocado uma moeda, talvez eles tivessem colocado uma nota, R$2, R$5, R$10, mas eles não tinham a nota. E aí eles tiveram então que olhar para si e entender que eles estavam desprovidos dessa condição. E quando nós estamos desprovidos de uma condição, nós precisamos buscar recurso em outra situação. E eles buscaram recurso no Espírito. E eles disseram para aquele homem: cara, não tem uma moeda, nem ouro, nem prata, mas eu tenho uma coisa que eu posso te dar. Levanta agora e anda. Eles buscaram recurso daquilo que alguns dias atrás, alguns momentos, alguns meses, alguns instantes, eles tinham recebido da parte desse Jesus, que diz para eles que eles deveriam fazer a missão. E esse homem então, ele recebe cura, e por causa disso Pedro se levanta num discurso poderoso. Pedro se levanta inflamado num discurso no meio da galera,
porque a galera começou a dizer: uau, o que esses caras têm, velho? O que aconteceu? A gente nunca viu isso. Que homens poderosos são esses que têm uma oração? E aí Pedro já cortou logo e disse assim: ei, varões de Israel, varões de Jerusalém, deixa eu dizer para vocês, isso não compete a nós. O Cristo que vocês crucificaram, o Cristo que vocês rejeitaram, o Cristo que vocês não permitiram que ele fizesse aquilo que tinha que fazer, no sentido de divulgar mais, de fazer aquilo que ele queria que vocês entendessem da obra do reino, da manifestação da obra do reino. Esse Cristo que vocês crucificaram, é Ele quem está aqui presente, usando as nossas vidas para manifestar ressurreição na vida daqueles que se apresentam diante deles. E querida, a palavra ressurreição aqui nessa época, nesse momento, era algo que não podia ser dito. Pensa algo gospel que você não pode dizer em alguns ambientes. Pensa em algo evangélico que você não pode dizer em alguns ambientes, que você vai ser enxotado, colocado para fora. Pensa em alguma coisa que a prefeitura não admite que você diga, que o Estado não diga que você diga, que a sua família não diga não permite que você fale. E aí Pedro, ele traz essa palavra sobre a ressurreição. E essa diretoria, esses governantes, essas autoridades que estavam aqui na hora, começaram a ver que esse assunto era perigoso demais. Querido, os cofres do governo estavam vazios nesse momento. A casa do tesouro estava prejudicada financeiramente. Sabe por quê? Porque eles tiveram que dar grandes quantias de dinheiro para os soldados, que tiveram que mentir a respeito da ressurreição, que tiveram que trazer mentira, que tiveram que dizer: olha, não foi bem assim, Jesus não ressuscitou coisa nenhuma não. Vieram os discípulos de madrugada e pegaram o corpo e levaram. Então não é bem assim. Eles tiveram que mentir, porque eles foram trazer um relato para os governantes, dizendo: cara, eu não sei por onde escapou o homem. Tinha lá uma comitiva de soldados, tinha lá pessoas cuidando do corpo, tinha uma pedra selada com selo colocado na porta, e de repente a gente percebeu que o túmulo estava vazio. Nós estamos desesperados porque não veio ninguém. E aí eles pegaram toda a grana do cofre e disseram assim para esses soldados: cara, vocês calam a boca, que a gente enche vocês de dinheiro, mas isso não pode ser divulgado entre o povo, porque se o povo souber que nós crucificamos o Filho de Deus, nós estamos roubados. E a mentira se propagou. E é isso que está acontecendo aqui, que Pedro se levanta na autoridade do Espírito Santo e começa a falar exatamente sobre ressurreição. E esse momento era muito perigoso. Então, no versículo 1 diz que, estando eles falando ao povo, sobrevieram esses caras, os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Engraçado que saduceu não se dava com o sacerdote, mas aqui eles estavam juntos para poder investigar o que os discípulos estavam falando. Até os inimigos, até os partidos inimigos se ajuntam muitas vezes, até parentes que não tem muita liga, muitas vezes vão se unir para poder vir contra nós, né? Isso é notório. Versículo 2 diz que, doendo-se muito de que ensinava o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dos mortos. Então esse assunto aqui era um assunto muito perigoso, não podia deixar rolar. Eles tinham que calar a boca desses caras aqui. E no versículo 3 diz que eles lançaram a mão deles e encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. A decisão que eles tomaram então era de: vamos prender esses caras. Primeira coisa que a gente tem que fazer é prender esses caras. E sabe, querido, o movimento do Espírito Santo para os filhos de Deus e para aqueles que estão envolvidos na missão de Deus, nem sempre é da maneira que nós esperamos que aconteça. Muitas vezes a gente acha que para fazer a missão de Deus, para nós trabalharmos na missão de Deus, que é de ir, fazer discípulo, batizar, ensinar, essa é a missão de Deus, não outra. Dentro daquilo que a gente faz, nós podemos incluir a missão de Deus, mas para que o movimento de Deus aconteça, muitas vezes cabe prisão, cabe situações que você vai dizer: meu Deus, é o diabo, meu Deus, é o capeta que está agindo, meu Deus, que é macumba, é feitiço, é olho gordo, só pode ser das trevas.
Mas existem movimentos que Deus permite na nossa vida, porque por causa daquele movimento, por causa daquela situação que nós estamos enfrentando, o nome de Jesus será glorificado e vidas serão ganhos para a sua glória. Acredite nisso, porque a partir dessa prisão, o povo inflamou, eles viram que um homem foi levantado e contra fatos não tem argumento, eles viram o que aconteceu na porta da igreja Formosa, e então eles se ajuntaram e começaram a se indignar, por causa do ambiente que estava sendo formado, por causa da prisão. É injusto que esse homem seja preso. De novo, homens presos injustamente. De novo, homens presos sem uma acusação a respeito daquilo que estava sendo feito. Eles estavam passando por esse momento, mas lá fora, enquanto eles estavam presos, aproximadamente aqui um dia, enquanto eles estavam presos, a multidão começou a ficar inflamada, começou a ficar revoltada, começou a ficar perturbada, começou a ficar inquieta, começou a ficar barulhenta, começou a fazer barulho, e o evangelho começou a ganhar. O que está acontecendo aí? Não, mano, os caras, em nome de Jesus, um cara foi curado, vocês conhecem ele, o Zé Luiz, que estava lá na porta da igreja Formosa, que não andava desde pequenininho, o cara andou e os caras prenderam os caras. E eles estão falando que isso aí é fruto da ressurreição de Jesus. Então é verdade que aquele Jesus que nós vimos ser crucificado, ressuscitou mesmo, ele realmente era o Filho de Deus. E o evangelho começou a fazer o quê? Ganhar proporção. E no versículo 4 diz que muitos, porém, dos que ouviram a palavra, começaram a crer. Uau! E chegou o número desses homens a quase 5.000. Foi um evangelismo mais poderoso que se pode ter. Sem luz, sem música, sem banda, sem arte, sem templo, sem YouTube, sem rede social. O evangelho se propagou de uma maneira poderosa por causa de uma ação, do movimento do Espírito Santo, da vida dos apóstolos, que conduziu o ambiente a ser inflamado pela glória de Deus, e muitas pessoas começaram a crer no nome de Jesus. Que coisa linda, irmãos. Muitas vezes, amado, o movimento de luta, de tribulação, permitida pelo Espírito Santo, trará à existência as coisas que seriam feitas por Deus, e que nós pensamos que tem que ser na paz, tem que ser na bonança, tem que ser na calmaria, tem que ser no triunfo. Deixa eu dizer uma coisa para você, igreja. Nós precisamos perceber como, onde e que hora o Espírito Santo está se movendo. Nós precisamos estar sensível. Não é uma vida só de culto, não é uma vida só de pequena família, não é uma vida só de cumprir alguns protocolos da fé cristã. Nós precisamos individualmente e corporativamente, em corpo, nós precisamos perceber o movimento que o Espírito Santo está fazendo, para ficarmos na vibe do Espírito, para andarmos naquilo que o Espírito Santo está nos levando a andar. No versículo 5 ele diz: aconteceu no dia seguinte, eles se reuniram em Jerusalém, seus principais, os anciões, os escribas, o negócio está crescendo aqui, Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João e Alexandre, todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote. A alta cúpula estava reunida. O negócio está perigoso demais. Os caras disseram a respeito da ressurreição, o povo está crendo, almas estão sendo agregadas ao movimento, e a alta cúpula então se reúne. Esses, amado, eram aqueles que detinham poder, mas não tinham autoridade. Uau! Eles tinham poder, mas estavam sem autoridade, porque eles estavam tentando fazer algo contra uma autoridade maior, que não eram os discípulos, que não era a igreja, mas que era o próprio senhorio de Jesus Cristo. Havia uma ordem de Jesus para aqueles homens, e eles começaram a cumprir, e por causa de estar cumprindo a ordem de Jesus, as autoridades perdiam a autoridade contra eles. Eles estavam perdidos, eles não estavam sabendo o que fazer. Eles tinham poder, mas não tinham autoridade. Como muitas vezes no nosso meio, querido, muitos têm a vocação, mas não têm a unção.
Vocação sem unção é um negócio ruim demais. Tem o dom, mas não tem comunhão. É cheio de dom, mas não comunga. E isso é ruim. Eu tenho vários dons de Deus, mas não reparte. Tem posição, mas não tem revelação. Não adianta ser, se não tivermos revelação, não sabermos o que o Espírito Santo está falando. Muitas vezes tem a liderança, mas não é amado. Tem o templo, mas não tem a arca. De que vale o templo sem a arca, pastor? Tem o altar, mas não tem ressurreição. Constrói um altar, tenta construir um altar diante de Deus, mas não tem ressurreição. A ressurreição fala da vida de Deus, fala da existência desse Deus que habita dentro do homem. Então, se temos altar, tem que também ter vida, tem que também ter ressurreição, tem que também ter santidade, tem que ter fogo, tem que ter unção, tem que ter glória. É necessário que essas coisas caminhem junto. E no versículo 7 ele diz que pondo... Obrigado, meu amor, te amo mais agora. E pondo-os, versículo 7, pondo-os no meio, perguntaram: com que poder vocês estão fazendo isso? Da onde está vindo esse segredo aí, do que vocês estão fazendo? Não foi a mesma pergunta feita para Jesus, quando ele estava diante do Sinédrio? Com que poder você faz isso aí? Aí Jesus contou uma historinha para eles, eles não souberam responder, ficaram perdidos, sem resposta. Jesus falou: então também não respondo vocês, não tem resposta, vai ficar sem resposta. Versículo 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca de um benefício que a gente está fazendo para um homem que era enfermo, e do modo como ele foi curado, seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Esta é a pedra que foi rejeitada por vós, Salmo 118, versículo 22, começa a citar a palavra. Esta é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual posta por cabeça na esquina, e nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. O homem que fugiu da criada, lembram-se? O homem que fugiu de uma criada que perguntou: você é um dos tais? E ele: não tem nada a ver com isso aí, lembra? Quando Jesus estava sendo crucificado, e perguntaram para Pedro se ele era um dos discípulos, e Pedro falou: não, nunca fui, eu mexo com outras coisas, né? O mesmo Pedro, agora revestido pelo poder, e dentro da missão, se torna um homem capaz de trazer um discurso poderoso como esse, sem temer as consequências que podiam vir sobre a vida dele. Ele estava irreconhecível, ele estava de uma maneira encharcado de uma ousadia no Espírito para propagar a palavra. Aquele que um dia usou a espada para cortar a orelha de um soldado, agora estava usando a espada do Espírito, usando uma outra ferramenta, uma espada mais penetrante, uma espada mais profunda, que é a palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, manusear a palavra, conhecer a palavra, para usar a palavra de Deus, e cortar, e dividir, e proporcionar que as pessoas, elas recebam divisão na sua alma, no seu coração, através da ministração da palavra de Deus. Ele estava agora manuseando a palavra de Deus de uma forma sobrenatural. Versículo 13 diz que eles, vendo a ousadia de Pedro, eles quem? Eles quem? Vendo eles quem?
as autoridades, vendo que Pedro e João, e informados que eles eram homens sem letra, indoutos, então ficaram maravilhados. Aí não. Pera aí, vocês estão de brincadeira. Vocês estão dizendo que esses caras aí eram aqueles idiotas que andavam seguindo Jesus? Vocês estão dizendo que esses caras eram aqueles pescadores, aqueles homens que não tem nada a ver, que era desprezado pela sociedade? Vocês querem me dizer que esses caras são indoutos? Falando com essa autoridade, com essa propriedade, aplicando a palavra de Deus, colocando o versículo no lugar certo, na hora certa? Não é possível. E aí eles se maravilharam e reconheceram que eles tinham estado com Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Algo que precisa ser entendido por nós, querido. A nossa vivência, a nossa existência, a nossa palavra, ela precisa condizer com aquilo que Jesus falou, com aquilo que Jesus fez, com aquilo que Jesus era. Não adianta eu ter um discurso e eu ter 1000 palavras bíblicas, gospels evangélicos. Tem gente que às vezes entende mal o que eu falo. O pastor me liberou para não ler mais a Bíblia. Não é isso que eu estou te dizendo. Um pastor que ensina a igreja a não ler a Bíblia está fadado à morte, ao fracasso. Não é isso que eu estou te dizendo. Mas se for para você ler a Bíblia inteira e nunca ter uma palavra com ar da graça de Jesus, com ar da misericórdia de Jesus, se for para você conhecer a Bíblia inteira e não ter na sua existência movimentos que transmitem que Cristo habita em você, é em vão a sua religião. Então, o que é que eu digo muitas vezes para a igreja? Entenda pouco, mas aquilo que você entende, transmite o Cristo. É isso que eu estou falando para você, não entenda mal. Por favor, leia 200 vezes a Bíblia, morre de comer a Bíblia. Mas querido, pega algumas coisas da palavra, receba a revelação e deixa o Cristo que habita em você manifestar na vida dos outros. Esses caras disseram, além deles estarem trazendo exposição, palavra de Deus, discurso poderoso, convencendo a galera, não dá para negar, porque eles falam igual Jesus. Eles cheiram Jesus. Esses caras aí, nós estamos complicados agora para poder resolver essa situação. E vendo estar com eles o homem que fora curado, havia um trio, Pedro e João, e o outro do lado. O homem estava de pé, do lado dele, e é isso que eu acho que é tremendo, e que começou a matar esses caras, porque havia um fato poderoso ali, um homem que foi curado, que estava em pé ao lado dos discípulos, e a palavra de Deus diz no versículo 15, todavia, mandaram sair para fora do conselho e conferenciaram entre si, dizendo, o que nós vamos fazer com esses caras? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que eles estão fazendo alguns sinais notórios, e nós não podemos negar. Agora eles estavam convencidos, não só a multidão, mas eles estavam convencidos. Qual é o plano? O que a gente vai fazer? Porque, nós cuidamos de dar dinheiro para o soldado, mas nós esquecemos que Jesus tinha os seus discípulos. Nós aplicamos uma grande quantia em calar a boca dessa gente, mas a gente esqueceu que a boca de Jesus continua a falar na vida desses discípulos. Querido, aquilo que Jesus começou a fazer, agora está para nós continuarmos. As palavras de Jesus, a vida de Jesus, a cura que Jesus transmitiu, o amor, a graça, a misericórdia, o poder de Jesus está para nós. Você entende isso? Ele começou a fazer, ele ensinou, ele fez, e ele liberou para que a gente fizesse. Então o nosso cristianismo não pode consistir somente em ficar na vibe de aprender, encher a cabeça de letra, de palavra, você tem uma condição grande de poder dizer um monte de coisa, mas não fazer o que Jesus te comissionou a fazer. Eles estavam perdidos aqui, no versículo 17, mas para que não se divulgue mais entre o povo, vamos ameaçar eles, para que eles não falem mais nesse nome a homem algum, e chamando-os disseram que absolutamente não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. E aí Pedro de novo, cheio de ousadia, Pedro e João disseram para eles, julgai vós se isso é justo, diante de Deus.
Ouvimos antes servir a Deus, ouvir a Deus, falar por causa de Deus, do que obedecer vocês. Porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Irmãos, não podemos deixar de falar. O que você viu? Conta para mim. O que você viu? O que você ouviu? Você que tem andado com Jesus, você que está aqui na igreja há 2 meses, 3 meses, 1 ano, 10, 20, 30, o que você ouviu e o que você viu esse Jesus fazendo na sua vida? Nós precisamos falar. É isso que Pedro estava dizendo. Não dá para calar a boca, cara. Vocês vão me matar, vocês vão crucificar, vocês vão me levar preso, eu vou continuar falando lá da cruz. A última palavra é: Jesus ressuscitou, Jesus é poderoso, nada vai me prender, não tem como calar minha boca. Vocês querem que eu cale a boca diante de algo que para mim fez? Irmãos, será que aquilo que Cristo fez para a gente é suficiente para não deixar sua língua ficar quieta na sua boca? Qual foi o movimento? Todo mundo é crente, eu também vou ser, os artistas estão virando crente, os cantores, então eu também vou virar. Será que é isso, amado? Não, eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu dou minha oferta, eu leio a Bíblia na minha casa, eu oro, eu faço assim, eu estou nos movimentos. Será? Porque o que Pedro recebeu, depois de ser revestido do Espírito Santo, foi uma ousadia, a ponto de ele dizer: não tem como ficar calado. Eu vi e ouvi o que esse homem fez, e o que ele continua fazendo, mas eles ainda ameaçavam mais, e não achando motivo para castigar, deixaram eles ir. Você não está entendendo nada, irmão, você está me olhando com essa cara de sono, você não está entendendo nada, meu irmão. Ninguém para esse homem cheio do Espírito Santo, não tem situação que vai parar o homem cheio do Espírito Santo, meu amado. Por causa disso, eles disseram: deixa esses caras aí, por causa do povo, porque todos estavam lá fora glorificando a Deus pelo que estava acontecendo. Não tinha mais como parar. Não permita que a sua religiosidade ofusque a glória que Deus está operando na vida do outro. Não deixe que a sua religiosidade tente parar aqueles que estão no movimento do Espírito. Aqueles que estão se movimentando do Espírito, nunca traga uma palavra não, deixa ele se movimentar no Espírito, se você não quer se movimentar. Não permita que a sua religiosidade faça isso. Esses caras estavam tentando parar o mover do Espírito Santo, eles estavam tentando parar a missão que Deus tinha dado para esses homens, e eles não ouviam nada, eles não queriam saber de nada, eles não tinham medo de mais nada, e eles avançavam. Não tente barrar o mover do Espírito Santo, não tente entender na sua mente, querido, você vai se cansar. Não, mas deixa eu entender, não entenda nada não, vai e faça o que ele está chamando você para fazer. Não tente explicar o absurdo. Nossa, isso é absurdo, como isso é absurdo, isso é, né? Deixa o Espírito Santo fazer. Mas a igreja tal é um absurdo, eles estão fazendo uns negócios que eu não concordo. Deixa os caras fazer, e qual é a tua vibe? Porque se você ficar no ambiente de só criticar, no ambiente de só dizer que não está certo, mas não faz nada, eu prefiro aquele que está fazendo errado. Porque o que está fazendo errado pode em algum momento entender que está fazendo errado e consertar o fluxo, mas aquele que está parado, ele fica parado a vida inteira, irmãos. Então deixa o movimento do Espírito acontecer. Versículo 22. Tinha mais de 40 anos o homem a que se operar aquele milagre na saúde dele. Se ele tinha um pouco mais aqui de 40 anos, vamos supor que ele tinha 49, quando Jesus nasceu, então ele tinha entre 7 e 17, aquele que havia de curar, aquele que haveria de fazer algo na vida dele, também era um menino, tremendo demais, amados, tremendo demais, como nos dias de Davi, que os coxos eram rejeitados pela família sacerdotal. Lembram-se de Mefibosete? Era rejeitado porque era manco, era rejeitado porque era um filho aleijado, e não podia se apresentar na família sacerdotal, teve que viver afastado, teve que viver longe da família real, porque era um aleijado. Da mesma forma como Davi chama para a mesa o Mefibosete, para restaurar a sua dignidade, para restaurar aquilo que era essencial para a vida dele, o primeiro milagre que os discípulos fazem também é alguém que precisava receber dignidade, é alguém que precisava sentar-se à mesa
e experimentar do pão dos filhos, se alimentar do pão da vida. Eles olham para aquele homem e dizem: cara, esse não é o seu lugar, esse não é o seu lugar, Jesus te ama, levanta e anda, e leva esse cara para dentro do templo, para mostrar para ele que havia uma dignidade, ele podia entrar, porque dentro do templo não podia entrar os coxos e os aleijados, eles ficavam na porta da igreja, só podia entrar são. Nós não somos de uma religião que implica que só entra aqui quem é bonzinho, quem tem intelectualidade, quem tem uma moral alta. Esse lugar é o lugar dos aleijados, esse lugar é o lugar dos enfermos, esse lugar é o lugar da prostituta, esse lugar é o lugar da viúva, esse lugar é o lugar de corintiano, esse lugar é o lugar para a glória de Deus se manifestar, querido. Aleluia! Que coisa linda! Meu Deus! Estava sendo colocada uma mesa para eles, diante de Deus, e a palavra de Deus diz que solto eles, foram para os seus, e contaram tudo o que disseram aos principais. Aí a reunião ficou um fogo só. Gente, você não sabe, velho. Veio um cara e estava com uma roupa lá de sacerdote, e eu comecei a dar um medo, deu um frio. Aí veio um outro soldadão que estava com uma, e a reunião pegando fogo. Oh glória, oh glória. Sabe aquela pequena família que está pegando fogo porque tem alguém compartilhando uma palavra de vitória, e o ambiente vai ficando quente aqui? Eles começaram a contar para os seus, eles começaram a contar na reunião tudo que tinha acontecido, e aquilo começou a inflamar. Querido, inflama o seu coração na pequena família quando o outro começa a contar alguma coisa que Jesus está fazendo, ou é natural? Legal, irmão. Que às vezes é isso que acontece. Tem gente contando um sucesso, uma vitória, contando uma esperança que está acendendo no coração, e os que estão ouvindo estão num ambiente assim de que isso é normal. Não é normal, querido. Não é normal ver alguém sendo restaurado. Não é normal ver alguém contando uma trajetória de vitória em Cristo Jesus. Não é normal. A gente tem que levantar no lugar da glória a Deus, cantar aleluia, ficar inflamado, contente, lágrimas têm que rolar do nosso rosto, porque não é fácil nessa vida ter uma vitória, não é fácil nesse tempo ter uma conquista, não é fácil nesse tempo ter parceiro, não é fácil nesse tempo ter amigos. E quando alguém no nosso meio, na sua pequena família, conta lá uma tribulação, uma dor, nós não devemos dizer: vamos orar. Não! O que isso vai me afetar agora? O que eu tenho que fazer? Eu estou perdido. Você compartilhou algo comigo, eu estou perdido. Meu Deus, eu estou pego. Você me afetou com uma necessidade, ou você me afetou com uma vitória. O que eu tenho que fazer? Você está falando que recebeu uma promoção? Na semana que vem o irmão vai trazer pizza para todo mundo. Quem concorda? É a pequena família. Aleluia! Mas do outro lado também, querido, quando há uma necessidade, a gente não deve só ouvir e dizer: vamos orar. Nós precisamos viver um pouco mais esse evangelho que a gente está vendo aqui no capítulo 4 de Atos. Ouvindo eles, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: olha que oração! Hoje de manhã eu falei: Deus, que oração é essa? Irmãos, olha a teologia, prepara-se. Senhor, Tu és Deus que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Que disseste pela boca de Davi teu servo, que bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles estão colocando aqui até não dá para a gente entrar nisso, mas eles estão trazendo um contexto fora do contexto aqui. Esse contexto não é para isso, é uma outra história, mas eles estão aplicando uma palavra fora do contexto. Essa palavra aqui está falando para o Armagedon, nem tinha sido cumprido, mas eles estão pegando um texto bíblico o negócio é tão ruim, que eles estão olhando fora do tempo aqui. E ele diz assim: porque verdadeiramente contra o teu santo filho, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios do povo de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado de fazer. Agora, Senhor, olha para as nossas ameaças, e concede aos teus servos que falem com toda ousadia pela palavra. Deus, nós precisamos de um carro novo. Olha para nós precisamos de dinheiro para fazer a tua obra. Deus, olha para nós precisamos de uma equipe. Deus, olha para... É isso que ele está falando? Não.
dá mais graça, dá mais ousadia. Os caras estão ameaçando nós, e nós queremos ir para cima, nós não queremos parar. Nos dá ousadia para quê? Para falar da tua palavra. Enquanto estende as tuas mãos para curar, enquanto a gente vai falando, enquanto a gente vai ministrando, enquanto a gente vai pregando nesse Jesus, o teu poder vai curando as pessoas, vai fazendo aquilo que nós não podemos fazer, mas aquilo que você pode fazer. Então Deus, você pode curar, nós podemos pregar, vamos fazer essa parceria aqui, nos dá ousadia, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Uau! Eu fiquei tão preocupado ontem à noite, né, viu? Falei, Deus, será que a igreja entende o que o Senhor está pondo no meu espírito? Porque isso aqui é grande demais, irmãos. Não era o propósito de Deus que certamente ele sofresse ameaça. Entenda isso. Olha, eu vou fazer um negócio aqui, eles vão sofrer ameaça. Querido, Deus não trabalha assim. Eles vão sofrer ameaça porque eles têm que ser presos, porque 5.000 almas... Deus não estava promovendo para eles um ambiente de ameaça, mas a falta, pegue comigo isso, a falta de entendimento do movimento que o Espírito Santo estava fazendo, trazia inúmeras aflições para os apóstolos. A falta de entender o movimento que o Espírito Santo estava fazendo, começou a trazer para eles ameaça, complicações. Nós precisamos estar atentos ao movimento de Deus na terra, senão nós ficaremos anos no mesmo lugar e muitas vezes sofrendo, sem avançar, assim como foi também o povo de Deus no deserto, 40 anos não entendendo o movimento de Deus, dando volta, porque não entendia o que Deus queria fazer, não entendia o que Deus estava os preparando para ser, e agora essas ameaças, elas iam então empurrar os apóstolos para fora de Jerusalém. Essas ameaças, porque eles ficaram em Jerusalém, tá bom aqui, rapaz, as pessoas estão sendo curadas, a multidão da igreja está crescendo, 5.000 almas numa vez, eita evangelismo, que glória, vamos Edson, você vai cuidar da luz, você vai cuidar disso, você vai cuidar daquilo outro, porque está vindo muita gente. Eita, os pastores estão me chamando para dizer qual é o modelo que eu estou usando, né, para poder fazer crescer a igreja. Então o negócio está maluco aqui, está gostoso em Jerusalém. E aí começa a acontecer algumas coisas que nós tratamos muitas vezes como muito poderoso, e o é, mas que tem alguns perigos aqui, porque no versículo 31 diz que depois dessa oração simples, novamente moveu-se o lugar onde eles estavam reunidos, de novo, todos foram cheios do Espírito Santo, e eles anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O mesmo ambiente do derramamento do Espírito Santo, no capítulo 2 de Atos, onde estavam reunidos 120, agora, meu querido, estava reunido toda essa galera, e eu creio que novamente veio um derramamento do Espírito Santo, porque chegou mais gente. E deixa eu te dizer, você que está chegando hoje, você que está chegando agora no reino de Deus, tem derramamento do Espírito Santo também para a tua vida. Isso não ficou só para aqueles que já receberam lá atrás. Ah, mas eu já recebi lá atrás, eu tenho tanta história para contar, eu pregava, eu cantava, eu evangelizava, eu era cheio do fogo. E a gente acha muitas vezes que parou em nós o mover. Não parou em nós, o mover de Deus continua. O Espírito Santo continua tocando pessoas, o Espírito Santo continua batizando pessoas para a obra do ministério, para a missão de Deus. O lugar se moveu, glória a Deus. Isso parece ser legal, mas não é. Porque Deus, guarda esse ponto que eu estou te falando, mas por que Deus tem que fazer de novo? Às vezes algumas pessoas me perguntam, pastor, você já pregou isso, por que você pregou de novo? Porque Deus mandou, porque nós entendemos. Por que um pai repete 200 coisas lá na sua casa? Não é. Mas por que um pai repete 200 vezes a mesma coisa para um filho? Porque ele precisa entender, não é só ouvir, não é assim? E o pai repete várias vezes a mesma coisa, porque nós como igreja não entendemos. E o mover está sendo repetido, porque lá atrás eles receberam, mas não entenderam. Eles não entenderam o movimento do Espírito Santo. Por isso veio um novo mover de Deus sobre eles. Versículo 32. Que tremendo, que comunidade,
Nossa, que visão dos irmãos do primeiro século. Era um só coração, uma só alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma que possuía era própria, mas todas as coisas eram comum. O meu carro é teu carro é meu, a minha casa é tua comida é Andréia, faz o frango, que o teu frango não é teu, é meu, e eu vou comer ele e tal, né? A sua dívida não é minha, não é tua, é minha também, então quanto é que você precisa aí que eu vou pagar? Era um negócio desse tipo aqui. Os apóstolos davam com grande poder testemunho a respeito da ressurreição do Senhor, em que todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades, propriedades e casas, vendia e trazia o preço daquilo que vendeu e depositava aos pés dos apóstolos. Oh, aleluia, que igreja poderosa! Não é? Quantas vezes você orou dizendo: Deus, nós queremos voltar para a igreja de Atos? Quantas vezes eu preguei isso? Paulo, quantas vezes você disse isso, meu irmão? Quantas vezes nós que ministramos a palavra, quantas vezes nós dissemos isso? Que igreja poderosa, que movimento! Nós, irmãos, nós precisamos ser como a igreja primitiva, em que os irmãos vendiam as propriedades e davam e se ajuntavam. Sim! Sim! É de Deus. Diga para o seu irmão: irmão, isso é de Deus. Diga para ele. Fala para ele o que você está devendo. Conta para mim agora, meu irmão. Diga para ele assim: o que você vai comer hoje no almoço, meu irmão, que eu vou começar a glorificar a Deus aqui agora. Nós não estamos longe demais disso. Nós como igreja, nós como povo de Deus, não estamos muito distanciados disso? Sim ou não, irmãos? Você tem coragem hoje de vender o seu carro porque tem alguém aqui precisando de um medicamento para o seu filho que está passando mal? Esses caras receberam esse movimento, e isso é maravilhoso. O Espírito Santo diz: Doni, precisa acontecer. Ter tudo em comum é uma coisa muito do Espírito Santo. É uma obra maravilhosa, mas também perigosa. Uau! Graças a Deus que a gente não está correndo o risco do perigo, porque nós não temos ainda a primeira parte. Nós não somos um. Nós não temos um só coração. Nós não temos um só parecer. Nós não comungamos ainda das coisas que temos. Estamos aprendendo a conta gotas, né? Nós temos feito algumas ações nas pequenas famílias, e que tem indício de que os irmãos socorrem os irmãos. Eu acho isso lindo. Vira e mexe a gente vê um movimento. Vamos alugar casa para alguém, aí os irmãos pagam. Vamos, né? Lá tem alguém doente, precisa comprar um medicamento, a pequena família se junta e ajuda e faz. Isso é tremendo, nós estamos aprendendo. Nós estamos gatinhando, está longe de ser, mas a gente já está andando nisso, graças a Deus. Essa igreja se move assim, amém? Nesse amor, amém, irmãos? Glória a Deus. Isso é com você? Diga glória a Deus então. É com você, amém. Isso é maravilhoso demais. Mas tem um perigo. Eles começaram a entrar dentro de um movimento perigoso, porque essa igreja ficou em Jerusalém. E eu quero lembrar você que a gente leu no primeiro texto, em que Jesus disse que não era para Jerusalém. Jesus disse que era por todo mundo, por todos os lugares. E eles estavam em Jerusalém. Depois, o próprio Lucas disse, no livro de Atos capítulo 1, que ele estava transmitindo aquilo que ele viu Jesus fazer e ensinar. E o que Jesus estava ensinando? Que eles deveriam ficar em Jerusalém para um objetivo. Irmãos, para um objetivo: ser cheio do Espírito Santo, ser carregado do Espírito Santo, receber instrução do Espírito Santo, receber inteligência, entendimento
de como fazer a obra do ministério. Para isso que serve Jerusalém, para isso que serve a sua igreja local, para isso que serve, meu amado, o movimento que Deus está fazendo na localidade, na Jerusalém de Deus, para cada um de nós, para aprender, para ser cheio do Espírito Santo, para ganhar a ousadia que o Edson tem, para ganhar a ousadia que o outro irmão tem, para ganhar a ousadia que o Paulo tem. Eu preciso estar aqui, porque nisso eu começo então a entender, puxa vida, eu estou aprendendo, eu quero aprender com esse irmão, eu quero aprender a tocar como ele, eu quero aprender isso, eu quero aprender aquilo outro, eu quero orar como ele. E você na pequena família, no movimento de Jerusalém, você vai sendo semana após semana, sendo cheio do Espírito Santo, ganhando inteligência, ganhando intelecto, ganhando sabedoria, intelecto de Deus, sabedoria de Deus, você vai ganhando consistência, você vai ganhando aprendizado, para que daqui a pouco você saia da condição de estar em Jerusalém e fazer aquilo que Deus está nos chamando para fazer. Partir o pão na casa, como a gente faz toda semana, é bom demais. Como a gente ama, né, Né? Vai chegando na quinta-feira, eu falo, Né, que caldo nós vamos fazer hoje? Receber os irmãos com caldo quente. Aí a outra já grita de lá, eu vou fazer eu também. Fala, então vai ter concorrência, vai ter briga aqui. E aquela coisa maravilhosa. É bom demais a Jerusalém. É bom demais a Jerusalém. Mas esses irmãos precisaram então que Deus preparasse um outro homem que viria quebrar as estruturas dessa igreja que estava em Jerusalém. Deus levanta o Paulo. Paulo vai vir para quebrar tudo, para tirar essa igreja de Jerusalém, e sim agora pregar na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Deus levanta esse homem. E sabe, irmão, levanta esse homem. Mas no versículo 36 tem algo que é espantoso aqui que o Espírito Santo está falando. Acompanha comigo, eu gosto dessa parte. Gostei de tudo, mas essa aqui me pegou. Uau! Então José, versículo 36. Então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, era levita. Responsável pelo trabalho no templo. Ele era levita, responsável por trabalhar no templo. Natural de Chipre. E ele possuía uma herdade e vendeu-a. E trouxe o preço e depositou nos pés dos apóstolos. Paulo, esse Barnabé, ele viu que tinha um movimento na igreja. Estava tendo um movimento lindo, a coisa mais linda. Rapaz, os caras estavam trazendo Tales para cantar na reunião. O negócio estava lindo demais. Tinha um movimento do Espírito, o negócio estava doido. Os caras contando assim, vendi minha casa, entendeu? Dei para o Edson. Por quê? Ele estava sem, eu tinha duas, eu dei. O Barnabé começou a ver esse movimento, mas ele entendeu que não era só esse movimento. Esse movimento era importante. Já não estava dizendo lá atrás que os irmãos estavam fazendo isso? Que eles estavam repartindo e colocando. Por que agora destaca de novo? Então o José. Mas o José. Então peraí. Ele está fazendo a mesma coisa que lá atrás. Eles podiam colocar vírgula, inclusive José. Mas não. Conta que estava acontecendo tudo isso. No final do capítulo diz: então José, o chamado Barnabé, tendo propriedade, vendeu e colocou aos pés dos apóstolos. Sabe, querido, o Espírito Santo me diz que esse Barnabé, ele entendeu um outro movimento do Espírito Santo. Ele entendeu que ele precisava vender tudo, não para ficar no frição do ambiente, da glória dos irmãos, aleluia, eu também vendi, né, que gostoso, eu também dei, né, uau, eu também tenho coragem de dar, vocês não são os... Não! Ele vendeu primeiro, porque ele se lembrou de uma profecia de Jesus, dizendo que Jerusalém seria o quê? Seria o quê? Destruída. Não ficaria pedra sobre pedra. E Deus queria um movimento rápido para essa igreja de Jerusalém. Por isso ele diz: vocês vão ficar aqui, vão receber poder, vão ficar cheios do Espírito Santo, mas vocês vão para a Judeia, para Samaria e até os confins da terra. Deus tinha um movimento rápido para esses irmãos.
Deus tinha algo rápido, porque Jerusalém seria destruído pelo general Tito, e não ficaria pedra sobre pedra. Jesus falou. E esse camarada, ele falou: para que eu vou ter uma propriedade, para que eu vou ter casa, para que eu vou ter um monte de coisa aqui, se Jerusalém vai ser destruído? Então deixa eu já investir logo na obra missionária, porque a palavra de Deus diz que ele vende, e agora ele deposita aos pés dos apóstolos. Sabe o que ele estava dizendo para os apóstolos? Se a desculpa é a falta de dinheiro, tem dinheiro. Se a desculpa é a falta de entendimento, tem entendimento. Bora fazer o que Deus nos chamou para fazer, que não é ficar em Jerusalém, mas é ir para todos os lugares da terra, porque eu estou indo. Aí chega Paulo, entra no colegiado, os irmãos fazem uma reunião: galera, nós precisamos sair daqui. O Paulo: Paulo, gente, não é justo, a gente vai ficar aqui curtindo essa vibe, essa frição espiritual. Nós temos que ouvir o chamado de Deus. Deus me chamou para os gentios, eu quero pregar para todo mundo. Aí os caras falaram assim: já que você está tão doidão, então vamos separar também Barnabé, e ele vai com você. Quem foi separado? O tal do Barnabé, que não estava mais apegado a nada, ele estava livre para fazer a obra do ministério. Se ele tivesse com a sua propriedade, talvez ele dissesse: Paulo, não vai dar para ir, velho, eu tenho vaca para cuidar, eu tenho cabrito, eu tenho a casa, eu tenho minha mansão, eu tenho que fazer a escritura da minha casa. Mas como ele já tinha aberto mão de tudo, ficou fácil. Vai ficar mais difícil se o seu olhar estiver nas coisas desse mundo. Vai ficar mais difícil para você fazer a obra do ministério, se o seu coração só pensa em grana, dinheiro, sucesso e fama. Vai ficar mais difícil para você se você estiver somente, não é que eu estou dizendo, por favor, irmão, tem que ter, ganha dinheiro pra caramba, tenha carro, faz tudo, prospera, faz uma pós-graduação, faz faculdade, faz tudo que você tem. Mas querido, em primeiro lugar, veja que tudo isso precisa contribuir para a obra do seu ministério, para o seu chamado, para a missão que Deus tem para a tua vida. Isso é vender tudo que tem. Eu vendo. Estou me formando em biomedicina, mas eu vendo o meu diploma, por causa de um chamado que Deus tem na minha vida. Porque, querido, as coisas que nós adquirimos na terra, elas passarão, mas aquilo que a gente vai deixar de legado, aquilo que nós ouvimos a Ângela dizer hoje, nessa manhã: um homem foi curado, um homem foi restaurado, porque nós fizemos um movimento do Espírito Santo, de ter um lugar que recebe o coxo, o aleijado, o paralítico, o necessitado. Nós nos movemos para que isso acontecesse, com grande dificuldade, irmãos, com oposição que você não sabe o que nós estamos enfrentando para poder continuar no projeto de Deus, as lutas, as tribulações. Mas quando eu ouvi nessa manhã a Ângela subir aqui, Deus te ungiu, amada. Você falou igual Pedro. Eu falei: que a Ângela vai falar aqui, que teologia ela vai trazer para nós? Ela disse: eu não tenho teologia nenhuma, eu sou iletrada. Mas o meu irmão foi restaurado para a glória de Deus. O meu irmão que estava há 25 anos preso no crack, foi restaurado. E isso eu quero dizer nessa manhã para a glória de Deus, amém? Não sei como a gente termina essa reunião, irmãos. Talvez dizendo para você: boa semana, Deus te abençoe. Vamos ficar em pé? Meu Deus. Quando você depositar alguma coisa aos pés dos apóstolos, quando você trouxer uma oferta, um dízimo, saiba, Deus vai incomodar a sua liderança para sair de Jerusalém. Esse ano nós colocamos diante de Deus como objetivo ficar em Jerusalém. Nós, como igreja, nós entendemos no começo do ano, por causa dos meninos que vieram aqui da Bolívia, que nós precisávamos trabalhar a nossa Jerusalém, nos amar, nos conhecer, fazer bastante movimento de compartilhamento, fazer bastante compartilhamento de coisas. Vai vir agora no segundo semestre para a nossa igreja um seminário que vai arrasar, que vai ser poderoso demais, que vai trazer exatamente essa visão para nós, de que o que eu tenho é do meu irmão, o que meu irmão tem é para mim.
e nós vamos viver um tempo de Jerusalém poderosa demais. Mas irmãos, nós não somos chamados para ficar em Jerusalém, nós não somos chamados para ficar dentro da nossa vibe. Tem pessoas que precisam ser tocadas pelo Evangelho, tem pessoas que precisam receber esse amor de Deus, e não precisa muito. Fala do que você viu e o que você ouviu. Eu tenho ouvido que Jesus vai me levar para o céu, eu tenho ouvido que Jesus tem uma nova esperança, eu tenho ouvido que Jesus, Ele vai me levar para um outro lugar, de que Ele é o meu pastor. Eu tenho ouvido isso, com toda a simplicidade do mundo. Você pode dizer isso a qualquer pessoa, sabe, irmãos? Nessa manhã, mesmo aí no seu lugar, talvez nós não tenhamos lugar para todos aqui na frente, então mesmo aí no seu lugar, vamos fazer uma oração, para nós nos apercebermos, receber revelação do movimento que esse Espírito Santo está trazendo sobre a nossa igreja, para a glória de Deus. Amém? Amém?